Segunda João, ou Yohanan Bet, capítulo 1. Educare. Que bom, parabéns pelo trabalho, Roberto Quelismar. Parabéns pelo trabalho, Sadraque Nunes, na escola de BH. Escutem com atenção. João, já na sua velhice, entre os anos 80 a 90 depois de Cristo, era o mestre da escola de Éfeso, uma das maiores escolas do mundo naquela época. Eu queria que você escrevesse aí. Depois que Jerusalém foi destruída, a escola principal passou a ser Éfeso. Depois que Jerusalém foi destruída, 70 depois de Cristo, a escola principal, a sede, mas que não era construída. Aí que está o detalhe. Não era uma empresa eclesiástica 0001. Não era matriz material, é sede metafísica. Uma escola que era a maior depois de Jerusalém, Éfeso, e onde estava o único que andou com Jesus ainda vivo. A data mais provável do registro dessa segunda carta, portanto, é entre 85 a 90 depois de Cristo. João inicia. Eu, João, mestre da escola em Éfeso, a responsável pela escola, provavelmente aqui alguma outra escola da Ásia Menor, podendo ser a Babilônia, viu? Os originais. A responsável pela escola e aos seus filhos. Aqui pode ser os seus discípulos, alunos, ou filhos mesmo, biologicamente. Os quais amo na verdade, assim como amo todos que conhecem a verdade. Escreva aí, não tem machismo. Existem professoras na graça. Eu já falei sobre isso, que na Bíblia Católica eles chegam a colocar senhora com letra maiúscula para dar a entender que é a Santa Igreja Católica. Que essa senhora não é o nome Marta, que significa senhora, mas sim, a Santíssima Igreja Católica, pasmem vocês. E essa teologia entrou dentro dos evangélicos do protestantismo, e os evangélicos citam a mesma coisa. Eles acham que aqui está se referindo à igreja, mas que não é a católica. São os evangélicos e cada um puxa para si. Cada um para sua caixinha. Continua João. Eu amo a Senhora e seus filhos, ou seus alunos, como já disse, porque a verdade permanece em vocês e estará eternamente em vocês. Revelare. Como os nomes sempre possuíam significados, não é como hoje, que as pessoas colocam o nome porque é bonito, fica difícil dizer se Quíria ou Cúria, que significa Marta, senhora, era nome próprio ou era chamada de a eleita. Isto é, eu já expliquei para vocês toda vez que tem essa expressão eleita, que João gostava muito. Eleita é a mesma coisa que ex. Você pode escrever aí, eleita é a mesma coisa que ex. Então dá para saber se é nome próprio ou ele chama ela de eleita. Isto é, a ex, a eleita, a separada, a escolhida, a santa,
a cristã, a messiânica, a ungida, a perfeita. Tudo isso é sinônimo. A cristã verdadeira, de senhora, de dama, de dona, como vocábulo de tratamento. Então não dá para saber se é nome próprio ou se é um vocábulo de tratamento. O fato é que se tratava realmente de uma senhora que era responsável por reuniões e pela escola na região. Os teólogos vão dizer, os que assim acreditam, que são minoria, os mais lúcidos, que ela era uma espécie de cooperadora ou diaconisa, mas não com título como hoje, mas sim no sentido etimológico de ajudante, auxiliar, que agrupava, que agremiava, que recebia as pessoas na sua casa, tá entendendo? Como muitas mulheres faziam, vocês devem lembrar da mãe de João Marcos, Susana, Maria e tantas outras. Aquela que nós vimos muito respeitada por Paulo no capítulo 16 de Romanos. Quem lembra? A Febe, que na verdade não é o capítulo 16 de Romanos, mas sim uma carta escondida dentro de Romanos, por causa do machismo judaico. A interpretação de que é uma metáfora para a igreja católica ou evangélica, como dizem muitos teólogos, é bem remota por causa do conteúdo. E do último versículo. O que eu quero dizer com conteúdo? É que se você ler, é isso que eu falo, se a pessoa isola texto, a pessoa nunca entende Bíblia. Bíblia tem que ser na visão holística. Se você ler a terceira carta de João, que nós vamos fazer isso hoje, daqui a pouco, no grau 298, se você ler a terceira carta de João, você vai ver que João usa as mesmas características no prólogo e no epílogo. Ele abre a carta com as mesmas palavras e fecha a carta com as mesmas palavras, e ali naquele caso, ele está falando com pessoas reais, não tem metáfora. Ele está falando com Gaio, e Gaio não é uma metáfora. Ele está se despedindo no final, recomendando Demétrio e contra Diótrefes. E tudo isso são pessoas físicas, é literal, tem nada figurado. Então, portanto, essa senhora aqui é uma senhora mesmo, não tem nada de metáfora para a igreja católica, não. Viu? Mais um grande erro. E o último versículo, porque o último versículo fala das sobrinhas. Aí eu quero ver você metaforizar sobrinhos. Porque você metaforizar a mãe, senhora, os filhos, até aí até dá. E depois, como é que faz com o último versículo que fala de sobrinhos? Aí complicou. Essa metáfora está indo longe demais, né? Hoje, esse termo seria equivalente a dona ex, senhora eleita. Escreva aí. Senhora eleita é a mesma coisa que dona ex. Eu quero perguntar aí. Onde estão as nossas donas ex? Hã? Tem dona ex aí? Cadê as nossas donas ex? Que é o mesmo que dizer a senhora cristã, a dona escolhida pelo Criador, separada, diferente, especial. Alguns conjecturam ser Maria, mãe do nosso Salvador, ou Marta, porque Marta é senhora. Embora Maria morou com João até sua morte, que foi um pedido de Jesus, como nós vimos no grau ontem em 296, mas devido ao ano da carta, Maria teria, se viva aqui, mais de 100 anos de idade. Portanto, impossível, num tempo que as pessoas tinham como expectativa de vida 50, 60 anos. Então é muito pouco provável que a carta fale de Maria, e além do mais, o conteúdo da carta deixa claro que era para uma senhora exemplar, e não ia falar dos filhos de Maria, mas que precisava ser ensinada e exortada. Só para vocês verem o quanto que teólogos não entendem nada. Porque
Eles não acertam uma, né? Senhora, igreja, metáfora, errado. Então é Maria, errado. Então é Marta, errado. Não tem como ser. João continua. A graça, o amor e a paz do Criador e Senhor Jesus Cristo sempre estarão conosco. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade. Você vai ver na terceira carta que João faz a mesma coisa. Ao saber, Gaio, da sua caridade, da sua generosidade, muito me alegrei. Quer dizer, Gaio é uma pessoa. E aqui é o quê? Igreja? Não encaixa no estilo textual joanino. Portanto, ele se alegrou ao saber que estão andando na verdade. Os seus filhos podem ser aqui sim, talmidim, discípulos, alunos. Aí sim. A senhora sabe que a ordem mais antiga da Bíblia é amar. Amar é obedecer os mandamentos do Criador. Veja o estilo textual de João, sempre falando de amor. Para ele, santidade é amor, mandamento é amor, tudo é amor. Já vão se acostumando com o estilo textual joanino, porque senão depois chega no Apocalipse e não entende nada. Vocês já entenderam que para João tudo é amor. Amor, 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 amor. Vocês viram isso nos primeiros 5 capítulos de 1 João, os graus 296 e 295. Ele continua para a senhora. Quem anda em amor já obedece toda a Bíblia. Claro que muitos enganadores, ele vai voltar no assunto que ele começou lá na primeira carta, estão no mundo. São judeus que não confessam Jesus Cristo como verdadeiro Messias e Criador encarnado. Paremos por aqui. Quem aí é sábio, sensível ao ponto de ter notado o título do vídeo? Vocês podem copiar o título do vídeo e colar aqui, para que todos vejam? O que está aí no título 297? Para João, o anticristo vem da teologia judaico-cristã. E no próximo grau o título será parecido. Eu quero que você escreva aí. Escreva assim, ó. Gnosticismo e docetismo, com C. Sabe quem criou o gnosticismo que a teologia hoje tanto refuta? Porque tem que colocar um culpado, tem que ter um álibi. Quem é o culpado aqui dessas cartas? Tudo que é carta que você pega de Pedro, de Paulo, de Tiago, de João, a teologia diz, é os gnósticos, gnósticos, gnósticos. Já chamaram até o Áquil de gnóstico. Olha, o Áquil com esse esoterismo, isso aí é gnosticismo. Esse negócio de sabedoria, sabedoria, filosofia, filosofia, isso aí é gnosticismo. Eles nem sabem o que é gnosticismo. Gnosticismo e docetismo não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em encarnação de Jesus Cristo, diminuíam a pessoa de Jesus, mas traziam para o compêndio doutrinário a Cabala. Presta bem atenção. E alguns livros gnósticos. Mais tarde eles excluíram alguns livros da primeira Bíblia, que é o Velho Testamento. Mas quem criou essa sociedade secreta de poder chamada gnosticismo? Porque existia o gnosticismo judaico e depois surgiu o gnosticismo cristão. Quem criou essa corrente de pensamento que se escondia, que se ocultava, que se reunia em porões secretos, fazendo rituais secretos? Quem criou isso daí, uma espécie de sociedade secreta? Foram os judeus. Assim como os judeus criaram a Cabalá, criaram a maçonaria, criaram a Rosa Cruz, criaram o protestantismo, criaram a Igreja Católica, tudo isso, os escoteiros, tudo isso é braço do judaísmo. Os bancos, o Vaticano, tudo isso é braço do judaísmo. O judaísmo domina tudo nesse show de Truman. Eles são aqueles produtores que estavam lá na Lua, no filme Show de Truman. Os judeus estão na Lua.
onde é o estúdio que comanda todo o domo. Eu estou falando isso porque é imprescindível que para vocês entenderem a mente de João. Senão vocês não vão entender besta, anticristo, nem marca, nem sinal, nem nada. Para João, o anticristo, nós já vimos isso na primeira carta, e agora está mais claro ainda, vem do judaísmo, que criou o gnosticismo. Tem muita gente que fala gnosticismo por aí, cabalá, e nem sabe o que é. Existe até uma teoria, e alguns livros, que dizem que existia uma sociedade chamada Sociedade dos 13, que eram gnósticos cabalistas, bíblias legalistas, entre eles pertenciam Anás e Caifás, que mataram Jesus. Então, uma sociedade secreta judaica matou Jesus. Manipulou o povo em nome da Bíblia. Aí eu pergunto a vocês, alguma coisa mudou hoje? Vocês conseguem fazer alguma relação com as sociedades de poder de hoje, que são todas judaísmo, sionismo, e que dominam o mundo todo? Então vamos de novo. Claro que muitos enganadores estão no mundo. Quem são os enganadores? São judeus que não confessam Jesus Cristo como o verdadeiro Messias. Então não é o gnosticismo e o docetismo só, mas são os criadores. O buraco é mais embaixo. O degrau está lá embaixo. A origem está lá no topo da pirâmide. Vamos subir a pirâmide. Quem está no topo da pirâmide? Os judeus. Você está enxergando pouco. Você aí que vem falar de camadas da pirâmide, você tem que olhar mais para cima. Como verdadeiro Messias e Criador encarnado. Eles não reconhecem Jesus nem como Criador encarnado, Deus encarna Emanuel, e nem como Messias. Esses judeus que aceitam Iavé, Yahu, Yaoru, Jeová, como quiser, mas não acreditam no A, Ya, Ye, Yó, de Aleluia, Yahshua, ou Yahushua, que veio salvar, esses todos pertencem ao enganador, o anticristo. Ah, meus queridos, e aí o que tem de gente na internet, você tem que falar o nome certo. Jesus não é o nome certo. Deus não é o nome... Isso tudo, quem criou na internet, quem espalhou isso, são os líderes de boataria. Os líderes de boatos chamados judeus, eles são profissionais para espalhar o caos. Eles criaram isso com suas ramificações nazareno, messiânico, ortodoxo. E vocês caem todos, igrejados e desigrejados, vivem caindo nas mentiras que eles espalham na internet. Vocês sabem que o Bolsonaro sionista chegou no poder através do quê? Inteligência artificial, robôs utilizados no WhatsApp. E aí vocês ficavam replicando aquelas mensagens. Eles dominam tudo isso. Eu não sei se vocês viram no nosso Instagram, eu publiquei várias invenções que os judeus fizeram. Eu não sei se vocês sabem, mas quase tudo que tem de tecnologia do mundo, os judeus que criaram. Quase tudo que você pensar em tecnologia de chip, a celular, máquinas, inteligência artificial, tudo que você imaginar, pilhas, tudo judeus que criaram. Revelare. Assim como revelamos em graus profundos, quem lembra? Jeová é o anticristo. Escreva aí, Jeová é o anticristo, o Deus de Deuteronômio 28. Quem é que pode resistir e ler todo o capítulo 28 de Deuteronômio, que é só um exemplo? Só um exemplo.
Ah, vocês. Ah, se vocês soubessem, Jeová é o anticristo. E sabe onde é que está escrito isso? Na tua Bíblia, acabei de ler. Tá aí, ó. 2 João. Você quer que eu leia de novo? Pega aí. Pega aí na tua tradução. Qual tradução você quiser. Ele está dizendo, muitos enganadores estão no mundo, aquele que não confessa Jesus. Esses que só tem Deus, quando na tua Bíblia diz Deus, está falando do Deus do Velho Testamento. Como é que você chama o Deus do Velho Testamento? Como você quiser. Mas não tem Jesus, não tem nem o Pai, não tem nem o Filho. Quer dizer, não tem nem Jeová e nem Jesus. Não tem como chegar a Jeová sem Jesus, porque Jesus é Jeová. Ah, aquele que vem ou aquele que vai? Não é ninguém vai, é ninguém vem. Quem me vê a mim. Então vamos lá. Eu nem comecei e os judeus já estão irritados. E a grande revelação do... Ai, agora me segura aí que é capaz de eu ser preso. Viu? Eu falei aqui para o Cristiano que está me assistindo, vocês não estão vendo que eu estou sem câmera, só vai chegar amanhã. Família de Santa Catarina que está comigo aqui, da Filosofia X de Itapema, Santa Catarina. Eu disse para eles o seguinte, um jovem foi preso em Blumenau porque tinha um livro de Hitler na sua casa. Se você tiver o Protocolo do Sábios de Sião e começar a divulgar esse livro chamado Protocolo do Sábios de Sião, você vai preso. Você vai ser perseguido. Aí eu te pergunto, quem é que manda no mundo? Não se assustem se amanhã o Akel não for processado ou preso por causa disso aqui, ó. Ninguém pode falar de judeu. Se prepara aí, hein? Olha o que o Akel vai falar. E a grande revelação do coitadismo, do vitimismo judaico que gerou na nossa linguagem, inclusive, o verbo judiar. Quem aí já falou judiar? Está judiado. Judiaram do pobrezinho. Até na nossa linguagem eles são vítimas. Os judeus realmente foram perseguidos e cruelmente assassinados, é verdade? Sim, crianças, idosos. Mas por que odiavam tanto? De onde vem tanto ódio contra eles? O que fizeram para merecer tanto ódio? Por que será que Lutero, que é pai de vocês que estão me assistindo agora, evangélicos, que estão torcendo o nariz, o criador, o fundador da igreja evangélica, Lutero, ao contrário de todos vocês evangélicos, ele odiava os judeus. Vai lá, vai ver meus vídeos sobre nazismo, vai ver meus vídeos sobre calvinismo, materialismo, capitalismo, vai ver meus vídeos, ou não precisa ver meus vídeos, vai em qualquer enciclopédia, qualquer livro de história e estuda sobre Lutero. As frases que ele falou sobre as sinagogas e sobre os judeus. Lutero dizia que tinha que queimar todas as sinagogas e matar todos os judeus, para que o mundo fosse bom. Não sou eu que estou dizendo, é o pai dos evangélicos. Mas por que ele dizia isso? Por que será? Todos os evangélicos de hoje estão cegos, enganados pelo espírito do anticristo, pois estão no procionismo, que é poder de direita, não é de esquerda não, viu aí? Os judeus que estão se contorcendo no chat. Pois estão no procionismo ou pró-israelismo. Todos os evangélicos igrejados, inclusive, infelizmente, os desigrejados também, acreditando que João se preocupava com Roma. Falei ontem, aqui depois do programa, com o Cristiano. Falei, Cristiano, cadê João preocupado com Roma? Da onde que João estava preocupado com Nero, como diz os preteristas amilenistas católicos, colocando a culpa tudo em Nero?
e mais tarde com Domiciano. Nunca! Quem está entendendo? Que João, o autor do Apocalipse, como já vimos aqui, antes de iniciar o Apocalipse, se preocupava com os pagãos romanos. Aonde foi que João se preocupou com os pagãos romanos? Algum pagão romano matou Jesus? Quem lembra, desde o grau 146 até o grau 200, quem é que apoiava Jesus? Não eram os pagãos e os samaritanos? Quem o matou? Quem o odiava? Quem matou os profetas da primeira Bíblia? Quem matou o nosso Salvador? Quem matou os apóstolos? Quem foi? Os judeus, e não os romanos, como a teologia mente. Mais uma vez a teologia coloca a sujeira debaixo do tapete, esconde atrás do quadro, coloca no cofre. Olha só, escuta o que eu vou dizer. A culpa é sempre do Islã, do Vaticano, do Papa, dos romanos, dos pagãos, do gnosticismo, sempre protegendo seus irmãozinhos judeus. A culpa é de todo mundo, judeu nunca. Eles até se esqueceram o que é que significa fariseu. Pega um evangélico na rua e pergunta para ele quem são os fariseus. Ou quem eram os fariseus. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Quem são os líderes religiosos aqui tidos como anticristos por João, que nós vimos na primeira carta? Os judeus legalistas bíblias ou os gnósticos ou os docetistas, comumente a teologia judaico-cristã? Acordem, abram os olhos, Trumans! Todos os evangélicos hoje, igrejados, inclusive, infelizmente, os desigrejados também, acreditando que João estava se referindo a Roma, ou vaticinando o futuro com os muçulmanos, que a culpa é do Islã, ou o Vaticano. Nunca! O anticristo vem dos judeus, assim como Cristo veio. Lembra da dualidade do hexagrama que eu não posso mostrar aqui? Você pode colocar um hexagrama aí no teu chat, no teu caderno. O anticristo desce. Ou melhor, perdão, o anticristo sobe e o Cristo desce. E os dois se encontram. É o símbolo do hexagrama, delta, delta. O anticristo vem dos judeus assim como o Cristo veio. Vocês não sabem o que é anti? Vocês não sabem que anti é dualidade? Eles não reconhecem Jesus como Deus em carne. Eles são a besta. Quem é que não reconhece Jesus em carne? Quem? Qual é o povo que não reconhece? O que tem de crente evangélico abençoando Israel e Jerusalém, Netanyahu? O que tem de crente por causa de Bolsonaro, de Trump, da embaixada? O Malafaia falou essa semana, se o Bolsonaro mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, nós evangélicos vamos apoiar ele cegos. Não precisamos nem dos olhos, nós vamos apoiar ele até o fim. Se ele mudar a embaixada, vai ser o melhor governo da terra. Malafaia falou. Eu não sei se você sabe, mas Malafaia e Macedo foram um dos 140 convidados dele no governo de posse, no dia da posse, no café, no jantar do dia 1º de janeiro. Por quê? Porque são os dois maiores pastores sionistas do Brasil. Assim como foi convidado R.R. Soares, Valdemiro. São todos sionistas. Olhe para o Templo de Salomão em São Paulo, onde já fomos lá acusados de Estado Islâmico. Fomos lá na frente, não fomos, Fábio Viana? Cadê o pessoal de São Paulo que estava lá? Cadê vocês? Escrevam aí no chat para confirmar, vocês estavam, tem imagens. Lá na frente do Templo de Salomão sionista dos anticristos.
E nós fomos chamados de Estado Islâmico, porque a culpa é sempre de quem? A culpa nunca é de Israel. Isso sim é judiar. Isso é judiar. Quem é a besta? Claramente veremos no Apocalipse que é Jerusalém. Vocês nunca leram a Bíblia? Apocalipse 17, Apocalipse 13, Apocalipse 18. Jerusalém, aliás, não é Apocalipse, você tem que ver a Bíblia horisticamente. Desde Jeremias, quem é a prostituta? Deus é traído 2 vezes, vocês sabiam? Deus é traído 2 vezes. Adúltera é a igreja e adúltera é a nação de Israel. 2 vezes traído. Escreva aí, Jerusalém é a cidade que espiritualmente se chama Babilônia. João não escreveu que era Roma, João não escreveu que era Vaticano, João não escreveu que era Istambul, na Turquia do novo califado. João não escreveu que eram os árabes, eu não sei se você sabe, mas turco é uma coisa, árabe é outra. João nunca escreveu isso. João disse que a cidade que se chama Babilônia é Jerusalém, a cidade cercada por montes. E não o Vaticano. O Vaticano é só um braço de quem? Do judaísmo. Deles mesmos. De Israel vem o pior e o melhor. É isso. Abrindo os olhos. Sabe quem é que ensina isso? Quase ninguém. Fala isso na rua aí para você ver. João continua. Peço que a senhora tenha cuidado com os judeus que procuram enganar as pessoas sobre Jesus Cristo. E eu vou dizer para vocês, nós do X já perdemos, entre aspas, centenas e centenas de pessoas para os judeus. Vocês sabiam que centenas e centenas de pessoas que comem comida estragada na internet passaram a desacreditar de Jesus como Messias? Vocês sabiam disso? E é o Akel escrevendo aqui para a senhora. É o Akel aqui escrevendo para a Quíria, para a Cúria, para o Senhor. E dizendo, tenha cuidado com os judeus que procuram enganar as pessoas sobre Jesus Cristo. Você aí, evangélico que está me ouvindo agora, eu abençoo Israel, Jerusalém, glória a Deus, aleluia. Você, meu querido, precisa ler um livro chamado Protocolo do Sábio-Sião. Você precisa ler um livro chamado Talmud. Aí você vai ver as afrontas, os insultos, a ridicularização que os judeus fazem sobre Jesus. E eu quero ver se você concorda com isso. Mas a mídia não fala isso. A mídia diz que é culpa do Islã. A mídia quase toda é comandada por quem? Quem comanda o show de Truman? Cuidado, senhora. Cuidado, senhor. Aquele que não permanecer na verdade que é Cristo, não tem o Criador. Não adianta dizer eu tenho Jeová, eu tenho Yahvé. Não tem. Quem não tem Jesus, quem não for pelo caminho, quem é Jesus para chegar a Deus? É o caminho. Ninguém vai chegar sem Jesus. Não é pelo Velho Testamento, não é pela Torá, não é pelo Tanar, é através de Jesus Cristo. Porque para ter o Criador Pai é necessário ter o Criador Filho, feito filho, que se tornou filho, que se tornou um homem. Se algum judeu chegar até vocês, olha só isso aqui, e não trouxer este ensino, não recebam em casa, nem o cumprimentem, pois eles desrespeitam
e ofendem ao Salvador Yahshua. Quem entendeu? Não é para ter afinidade, intimidade, amizade com o judeu que desrespeita Cristo. É para ter amizade, você lembra das cartas de Paulo, 1 Coríntios 5,6? Tenha relação com o pagão, com o politeísta, com o idólatra, tenha relação com todos esses, mas com aquele que ofende Jesus, não tenha relacionamento. Está na Bíblia. Revelare. Pasmem que a ignorância é tão grande que a CCB, a Deus e Amor, as Testemunhas de Jeová e outras sinagogas, extensões do judaísmo, vão proibir seus fiéis de saudarem outros cristãos, outras denominações, outras religiões, e não vão receber em suas casas os pagãos, imorais, pecadores, não terão amizade e não viverão amor, usando versículos isolados como esse. Que angustiante ver isso, acordem, esse texto é para os judeus, aqueles que vocês estão orando, abençoando, apoiando com os governos do poder azul da tesoura, e fazem isso com respaldo de textos que são grandes armadilhas deixadas pelo Criador no Velho Testamento, como nós já revelamos desde o grau 146. Que coisa, não? Hã? Quem aí está tremendo? É para tremer mesmo. As vossas sinagogas já são extensão do judaísmo, viu, Testemunho de Jeová? Graças ao Criador que nós temos tirado muitos de suas sinagogas. Graças ao Criador que nós temos feito uma limpa nos templos da CCB e tirado muitos CCBistas de lá. Vocês não cumprimentam eles. O CCB, o TJ, eu cumpro esse texto aqui, eu não saúdo quem não é da minha igreja, do meu salão, da minha religião, da minha fé. Ai, mal sabem vocês. Mal sabem vocês, e saberão agora muito bem, vocês não só cumprimentam eles, os judeus, como comem da teologia deles, na mesa deles, ceiam com eles e ainda sustentam financeiramente todo o sistema religioso judaico-cristão no mundo. Se você pertence a uma sinagoga pró-Israel, você está sustentando o poder do anticristo. Se você dá dízimo, você está sustentando o anticristo. O teu dízimo está indo para o anticristo. Quantos 10% de salário de mês, de anos, você já deu para o anticristo? Você está sustentando o anticristo. Está aqui. Quem está falando é João, não sou eu. Lembrem-se da tentação de Cristo. Os deltas, Bíblia, Templo e Jerusalém, você lembra? Jesus foi crivado pelo Salmo 90 ou 91, depois o pináculo do templo, depois o monte de Jerusalém, a cidade santa. As 3 tentações santas que condenaram Cristo à morte no Getsemane, quando amarraram suas mãos, disseram: você está sendo preso por causa de que você foi contra a Bíblia Santa, o Templo Santo e a Cidade Santa. Tentações feitas pela figura do diabo, aquele que usa 3 instrumentos para, abre aspas, dar tudo aos que de joelho adorarem. E as pessoas do mundo inteiro estão de joelho, adorando e recebendo tudo dele. Quem é o diabo aqui? Alguém estava lá nos 40 dias e 40 noites do deserto de Jesus? Não, o próprio Jesus, assim como no episódio do Getsemane, pediu para eles registrarem o que aconteceu lá. Sim ou não? Alguém estava lá de testemunha ocular, auditiva? Não. Se você sabe dessa história, porque o próprio Criador pediu para escrever. Jesus pediu, Jesus narrou, Jesus ditou essa história. E essa história da figura do diabo, do ter, ser e poder,
envolve Bíblia, Templo e Jerusalém. Escreva aí. Escreva assim, ó. Todos escrevendo. Terceiro e poder. Depois escreva Bíblia, Templo e Jerusalém. Em seguida escreva islamismo, judaísmo e cristianismo. Você consegue enxergar isso? Olha só. Bíblia. Bíblia sagrada. Quem está usando a Bíblia? O diabo. Templo sagrado. Quem está usando o templo? O diabo. Cidade sagrada. Quem está usando a cidade sagrada? O diabo. E Jesus foi condenado por quê? Porque foi contra a Bíblia, o templo e Jerusalém. Não enxergou ainda? É esse que usa esses três instrumentos e diz, eu vou interferir. Sabe quem é que interfere misticamente e dá privilégio? Deus não interfere, Deus é justo, Deus não dá privilégio. Mas quem é que interfere quando você quiser? É só você ir num centro, só você fazer um trabalho, uma oferta, uma oferenda, um ritual. Oferece para ele uma coisa e ele te dá. Quem é que faz essa barganha, essa troca? Dá para ele alguma coisa e ele te dá, ele é fiel. Quem é que faz isso? O diabo. Entrega uma galinha, entrega um pouco de sangue, entrega uma fruta, entrega uma flor, desde uma simpatia até um sacrifício de bebê. Entregou, você recebe. Levanta as mãos, adora, dá o dízimo, dá a oferta. Quem faz barganha? Da onde se extrai privilégio do Salmo 90, 91? Qual é o Deus que se negocia? Qual é o Deus que está atrás de uma mesa, de um balcão de negócios? É aquele que pode dar tudo. Aqui, desse mundo. Aquele que pregar qualquer ganho aqui, está tratando com o reino daqui. E com o rei daqui. E o senhor daqui é quem dá alguma coisa. E o senhor daqui se chama diabo. Então se um pastor disser para você, olha, faça isso que você ganha isso aqui, quem é que está te dando? Quem entendeu que o Deus verdadeiro só dá vida eterna. O Deus verdadeiro só dá perdão. O Deus verdadeiro só dá salvação. Se alguém disser que ganhou qualquer coisa material de Deus, está enganado, ganhou do diabo. Qualquer pessoa que me disser assim, eu ganhei uma bênção material de Deus. Não, você ganhou uma bênção material do diabo. Porque Deus, o Deus verdadeiro que está na Bíblia, ele só dá bênçãos espirituais e materiais. Pregou matéria, é o diabo quem está falando. É pelo Salmo 23, é pelo Salmo 90, é pelo Salmo 91, que o anti-Messias virá. Ele virá pela própria Bíblia, por isso enganará quase todos. Pois na verdade, como nós vimos no grau de ontem, já estão enganados. O diabo, em carne, chamado antimachia, só vem agremiar. Só vem ajuntar. João continua. Ah, isso tudo que eu ensinei aqui, quem pode ensinar?
Digo isso à senhora, pois quem saudar um judeu, entendam bem, um judeu que não aceita Jesus como Messias verdadeiro. Quem saudar um judeu e o receber em sua casa como irmão, meu irmão judeu, é o que todos os evangélicos fazem, quase todos os católicos fazem, está sendo conivente. Deu para entender agora o que significa Apocalipse 18:4? Nós estamos falando de João, o mesmo autor de Apocalipse. A partir de segunda, grau 300, nós vamos começar o Apocalipse. Para entender o Apocalipse, tem que entender João. O que João está dizendo aqui? Escreva aí, conivência. Vocês devem lembrar, conivente, complacente, aquele que for conivente com Babilônia. Mas quem são os coniventes? Como é que se dá essa conivência? Está aqui, ó. Está dizendo aqui. Coniventes são aqueles que dizem amém, como se amém fosse assim seja, né? Dizem amém concordando com os judeus. Quem chamar um judeu que rejeita Jesus de irmão, já aceitou o anticristo. Digo isso à senhora, pois quem saudar um judeu e receber em sua casa como irmão, está sendo conivente com suas blasfêmias contra o Salvador Jesus Cristo. Queria ensinar muito mais aqui nessa carta, mas não é meu propósito fazê-lo com papel, isto é, pergaminho e tinta. Em vez disso, para nossa satisfação plena, espero visitá-los e falar com vocês pessoalmente. Os seus sobrinhos, filhos da sua irmã, que também é nossa irmã em Cristo, enviam saudações. Outra dona ex. E aqui encerra mais uma missão, a segunda carta de João, Yohanan Bet. Chamem todos, porque vai começar o grau 298, terceira João, ou Yohanan Gimel,